De Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, e os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, e assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 13. Hoje é a terceira mensagem sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma sequência da mensagem do domingo passado. Assentados reverentemente, acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nessa terceira mensagem, irmãos, sobre a série de estudos sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o tema da nossa reflexão é a maravilhosa ação salvadora do Senhor Deus. A maravilhosa ação salvadora do Senhor Deus. O título dessa mensagem, irmãos, nós vamos explicar no decorrer de mais alguns minutos, e ela, repito, é uma sequência da semana passada, porque se a história do universo, se a palavra de Paulo, se a carta aos Filipenses tivesse terminado apenas no domingo passado, não é, daquela parte que fala do surgimento do homem da iniquidade, que é o anticristo, irmãos, se a carta acabasse ali, irmãos, nós estávamos todos sem esperança. Iríamos todos ficar sem esperança, viveríamos eternamente entristecidos. E no domingo passado, a mensagem foi sobre a impiedosa ação do anticristo. E está lá no capítulo 2, versos de 1 até o verso de número 12, que nós estudamos na semana passada. E de fato, irmãos, ao observar aquilo que Paulo está revelando nesse trecho do capítulo 2, com o surgimento do anticristo, que ele vai partir para cima dos crentes em Cristo Jesus, ele vai se levantar contra a igreja, vai perseguir, a igreja vai passar maus bocados. Realmente aquela mensagem é uma mensagem que pode trazer para muitas pessoas desespero, preocupação e até mesmo a dizer, não vale mais a pena viver. Entretanto, irmãos, conforme nós dissemos há alguns minutos, o anticristo não é a última parte, do texto. A história não termina com o reinado do anticristo, até porque ele não reina, ele faz desgraça, o que é diferente. Então, a igreja vai sofrer perseguição? Vai. Existe uma corrente teológica que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não é isso que a Bíblia diz. Até o próprio livro de Apocalipse diz, quando João disse assim, eu estou vendo uma grande multidão, que foi a multidão que veio da grande tribulação. Então, a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Não se iluda ao acreditar em palavras diferentes dessas, porque elas não são bíblicas. A igreja vai sim perseguida? Vai ser. Vão apanhar muito? Vão. Muitos vão perder a vida? Sim, irmãos, muitos hão de perder a vida naqueles dias. A perseguição será implacável. Entretanto, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, não é assim que vai acontecer com a igreja. O diabo, o anticristo, ele não vai reinar, ele não reina, ele não tem trono, ele não tem reinado, ele tem esfera de ação.
o que é diferente. Se no domingo passado nós vimos a ação impiedosa do anticristo, hoje nós vamos ver a ação maravilhosa do Senhor Deus em favor da sua igreja. Essa segunda carta, irmãos, que Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, ela foi escrita num contexto em que a igreja estava empolvorosa. Já falamos sobre isso, que a igreja estava empolvorosa porque lá na igreja de Tessalônica, alguns disseram: Jesus já voltou, Jesus já veio, ele já foi embora, acabou. Então isso trouxe desespero para os membros da igreja. Os membros da igreja disseram: poxa, Paulo não falou isso. Mas alguns disseram: não, ele já veio e foi embora e não voltará mais. Então, que esperança havia para aqueles membros? Não havia mais esperança. Daí a necessidade dessa segunda carta para Paulo fazer as correções teológicas necessárias e para dizer que o anticristo não reina. Ele não tem a última palavra, que o Senhor continua reinando no trono, que o dia do Senhor ainda não veio. Então, a importância e o objetivo dessa segunda carta, irmãos, é de corrigir os desvios doutrinários e também fortalecer a fé da igreja de Tessalônica. Então ele fala assim sobre o surgimento da apostasia, que nós vimos que nos últimos dias a apostasia vai cirandar, vai crescer, vai campear, e nós, conforme nós vimos na semana passada, a apostasia é gente de dentro da igreja. Quando se fala em apostasia, geralmente se pensa: muita gente vai se desviar fora da igreja. Irmãos, a apostasia vai ocorrer dentro da igreja. Muitas pessoas dentro de igreja vão transformar a igreja, que não vai dar espaço para Deus, para as coisas de Deus, nem para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, vai ser uma igreja apóstata. Então, quando você pensar em apostasia, nunca pense que a apostasia será somente gente saindo da igreja. Negativo. Isso é uma parte da apostasia. Igrejas inteiras serão apóstatas. E muita gente vai ficar dentro dela porque são pessoas apóstatas. Elas estão num grupo religioso, estão dentro de um edifício que tem um nome de igreja, mas o que ali é feito e pregado nada tem a ver com as coisas de Deus. Então, além da apostasia, surgirá o anticristo. Já vimos isso tudo na mensagem do domingo passado. Então, aparentemente, não há esperança. Não é isso que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela, irmãos, que Deus reservou para a igreja uma eternidade na sua presença. Portanto, a mensagem de hoje tem como título: a maravilhosa ação salvadora de Deus para o seu povo. A primeira lição que nós aprendemos sobre essa ação maravilhosa de Deus para o seu povo, irmãos, é que a salvação planejada por Deus, a salvação que está escrita nas Escrituras, tem sua origem na eleição do povo de Deus. A primeira ação salvadora e maravilhosa do Senhor tem a salvação como origem na eleição soberana de Deus. Volte o seu olhar para o verso de número 13. O verso de número 13, Paulo deixa isso muito claro. O texto está dizendo: entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, vamos entender bem esse contexto. Domingo passado nós falamos do surgimento da apostasia e do anticristo, que é o homem da iniquidade. E Paulo fala: olha, de fato isso é uma realidade, mas Deus escolheu a igreja desde antes da fundação do mundo. Para que Deus escolheu? Para a salvação. Então, o que nós estamos entendendo nesse texto, irmãos, é que se por um lado, de fato, a apostasia vai crescer e campear, que de fato a apostasia vai tomar conta das igrejas, e já o tem feito, se por um lado, de fato, o anticristo vai se levantar e vai se levantar mesmo, tanto isso é verdade, como também é verdade que
Os eleitos do Senhor são garantidos na salvação eterna com o Senhor. E olha que interessante, irmãos. O contexto que Paulo estava falando ali sobre o anticristo é aterrador, é amedrontador, não é mesmo? É sim. E o que Paulo fala? Fala para a gente entrar em desespero? Não. Olha o início do verso 13. Mas devemos dar graças pelos eleitos, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da apostasia, mesmo com o surgimento do homem da iniquidade, que é o anticristo. Observe bem que Paulo começa esse texto falando de gratidão. Nessas horas de perseguição, irmãos, que a igreja há de enfrentar lá no futuro, como que a igreja deve enfrentar? A igreja que estiver lá, se formos nós, como é que nós deveremos enfrentar isso? Com ações de graças, sendo gratos pela eleição, porque a despeito daquilo que a apostasia pode fazer conosco, a despeito daquilo que o anticristo pode fazer conosco, eles não têm poder de tirar de nós a salvação, porque ela é uma eleição feita por Deus. Então o anticristo não tira a salvação do eleito, a apostasia não tira a salvação do eleito. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se por um lado a ação do anticristo é impiedosa, por outro lado, irmãos, a ação do Senhor ela é maravilhosa, porque ela é salvadora. Esse texto, irmãos, nos aponta que quem nos escolheu foi Deus. Não fomos nós mesmos que nos tornamos aptos à salvação. Foi o Senhor quem nos escolheu. Ainda agora, alguns domingos atrás, na nossa escola bíblica dominical, nós falamos hoje sobre a doutrina da salvação. Estudamos isso no texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. E aqui eu já digo, não perca os estudos da escola bíblica dominical. Se você quer conhecer doutrina bíblica, venha, porque ali a gente estuda com largueza. E nós estivemos falando exatamente sobre isso. A eleição que Deus faz do seu eleito, ao escolher, irmãos, Ele não escolhe porque somos bons ou fortes ou sábios, ou moramos no Oriente ou no Ocidente, ou independentemente da classe social. Ele nos escolheu em Cristo, e isso não deve gerar na igreja orgulho ou vanglória, pelo contrário, deve gerar na igreja humildade e gratidão. Paulo está dizendo para a igreja, é inevitável o surgimento da apostasia. Ninguém vai parar o surgimento da apostasia. É necessário que ela surja. Ninguém vai deter o surgimento do anticristo. Ninguém. Ele vai se levantar e vai perseguir? Vai. Entretanto, diz Paulo, nós somos gratos porque Deus nos escolheu. E como diz o texto aqui, desde o princípio. Deus não nos escolheu de última hora. A escolha parte dele. Em primeiro lugar, a maravilhosa ação salvadora de Deus, ela é maravilhosa porque a salvação tem origem na eleição de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a salvação, ela é aplicada pelo Espírito Santo e recebida por nós por meio da fé. A salvação, ela é aplicada pelo Espírito Santo e recebida por meio da fé. Ainda no verso de número 13, na sua parte final, o texto diz assim, que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que é que nós estamos aprendendo com esse segundo tópico aqui? O que nós aprendemos, irmãos, é que quando a palavra está dizendo aí santificação, conforme nós já aprendemos de maneira muito larga, mas convém nós voltarmos a esse princípio,
A palavra santificação, em nenhum momento ela significa dizer sem pecado. A palavra santificação não significa isso. A palavra santificação significa separado do mundo para Deus. Quem nos separa do mundo para Deus? O Espírito Santo. Por isso, irmãos, é que não se perde a salvação, porque a salvação não é um ato nosso. A salvação não é uma iniciativa do homem. Se fosse, perderia. Mas quem disse: aquele que eu tomar pela mão, ninguém arrebatará? O nosso Salvador. Então, aquele que foi tomado pela mão pelo Senhor, não tem apostasia que tire. Não tem anticristo que tire, não tem perseguição, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, diz o texto bíblico. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque quem faz essa obra, quem nos separa, é o Espírito Santo. Não somos nós quem escolhemos isso. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que essa santificação, ou seja, essa separação do mundo para Deus, quem faz é o Espírito Santo. É Ele quem separa, é Ele quem regenera. O que é regenerar? Nascer de novo, tornar nova criatura. O ser nova criatura, irmãos, não é a obra do próprio homem. O homem não pode gerar em si melhoria. O que o homem pode fazer por si só, irmãos, é melhorar o seu caráter, é melhorar a sua educação, é tornar-se uma pessoa boazinha, pagadora dos impostos, não furar farol vermelho, enfim, ser uma pessoa de bem. Isso ele pode fazer. Ser nova criatura, ele não pode ser sozinho. Ele precisa de uma ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, Paulo vai consolar e confortar a igreja de Tessalônica, dizendo: gente, deixa a apostasia rolar, ela vai rolar. Deixa o anticristo surgir, ele vai surgir. Nós estamos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Não é apenas, então, somente, irmãos, uma obra. A santificação não é apenas uma obra progressiva, mas é uma obra que dá início à vida cristã. É uma obra do Espírito Santo na vida. E existe um teólogo reformado moderno que ele fala algo muito interessante sobre essa obra. A salvação é quando Deus nos tira do pecado. A santificação é quando o Espírito nos santifica e nos aproxima de Deus. Essa é a obra que nenhuma outra boa obra pode imitar. Por isso que é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. O texto ainda dentro desse verso 13 nos fala de fé na verdade. Não fala apenas do Espírito Santo, mas ele vai falar da fé. E conforme nós aprendemos hoje, na Escola Bíblica Dominical, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10, a fé não é produzida pelo próprio homem. Não existe nenhuma obra, seja ela qual for, que possa gerar no homem mesmo a fé para crer em Deus. A fé é um dom gracioso, é um presente maravilhoso que Deus está dando. Então, quando ele está dizendo fé na verdade, ele está falando que de crer na verdade do Evangelho. Não é crer em teologia, não é crer, irmãos, numa igreja, não é crer, irmãos, no que um pastor fala, mas é crer no Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo disse certa vez, falando sobre o amor e o apego que ele tem ao Evangelho, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Ele continua. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é ideologia.
Evangelho não é apenas, então, somente, irmãos, o pensamento de A, B ou C. Evangelho é um poder que não é da igreja. Evangelho é um poder que não é do homem. Evangelho é um poder que não é do pastor, não é transmitido pelo pastor. O Evangelho é um poder de Deus. Para que esse poder? Para a salvação de todo que crê. Não existe outra palavra que salve um homem. Não existe outra palavra que transforme uma pessoa a não ser a palavra do Evangelho. E Paulo diz: eu não me envergonho, porque isso é poder de Deus. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre a maravilhosa ação do poder de Deus nas horas das grandes tribulações que hão de surgir, é que há um chamado eficaz de Deus que nos conduz à glória de Cristo. Há um chamado eficaz de Deus que nos conduz à glória de Cristo. Volte o seu olhar para o verso 14. O verso 14 nos fala desse chamado para que vivamos a vida com Deus. O verso 14 diz: para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observemos bem aquele contexto de perseguição, surgimento da apostasia, surgimento do anticristo. Paulo fala, no meio de tudo isso, Deus chama os seus eleitos para a salvação. Então, observemos muito bem essa palavra de esperança para a igreja, no meio da tribulação, no meio da perturbação. Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregou é o evangelho genuíno. Então, quando ele usa a expressão mediante o nosso evangelho, ele está se referindo à fidelidade da pregação que ele, recebendo do Senhor, passou à igreja. Não é um evangelho particular, pessoal, de revelação pessoal dele. O chamado, irmãos, parte de Deus, não parte da apostasia. O chamado, irmãos, parte de Deus, não parte do anticristo. O chamado, irmãos, não parte da igreja, irmãos, parte de Deus. O chamado não parte do pastor. O chamado parte de Deus. É Ele quem chama. E esse chamado, irmãos, é um chamado irresistível, por isso que ele é eficaz. João Calvino, ele tem uma explicação muito interessante que é próprio nós darmos atenção a isso. João Calvino, irmãos, diz que há um duplo chamado. O chamado externo e o chamado interno. Vamos explicar. O chamado externo é aquilo que a gente ouve. Pode ser por meio de uma pregação, pode ser por meio de uma música, de um testemunho. É o chamado externo. Esse chamado externo, a gente pode resistir. Por exemplo, no meio de uma pregação, no final de uma pregação, um pregador faz um apelo. Você ouve aquele apelo e você pode dizer: não vou lá na frente, não quero oração, não vou mudar. Então, esse chamado externo, você pode dizer não. Nós lemos hoje o texto no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você pode dizer: não vou. Você pode resistir a esse chamado, porque é um chamado externo. Mas há o chamado interno. Que chamado é esse? É o chamado do Espírito Santo de Deus no coração. E esse chamado é irresistível. A pessoa vai. Sabe por quê? Porque não é um chamado feito por homens. É um chamado do Espírito Santo. E esse texto está dizendo: o chamado é para a salvação. Esse chamado, irmãos, é o chamado irresistível, é aquilo que a teologia reformada chama de chamado eficaz.
A tribulação, a perseguição, a apostasia, o anticristo, nada, nem o levantamento do homem da iniquidade, nem a besta, nem tudo aquilo que há de vir lá no futuro, irmãos, tem poder de anular esse chamado de Deus para a salvação. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o verso de número 14 nos diz, irmãos, que esse chamado é para nós alcançarmos a glória do Senhor. Você está percebendo que esse chamado aí não é chamado para prosperidade? Você está percebendo isso? Não é chamado para ser rico? Está percebendo isso? Não é chamado para ter views, seguidores, ou para nós nos tornarmos influencers? Está percebendo isso? Você está percebendo como o Evangelho é coisa séria? Você está percebendo nas Escrituras que o chamado é para nós recebermos da glória do Senhor e não a nossa própria glória? A obra do Senhor, irmãos, é para a glória dele, não é para a nossa glória. O chamado eficaz nos conduz à glória de Cristo. O objetivo final da salvação, irmãos, não é o nosso enriquecimento, o nosso merecimento, de maneira alguma. É nós desfrutarmos da glória eterna com o Senhor Jesus Cristo. A história da salvação, irmãos, observe bem. O chamado começa em Deus, não no homem. O chamado começa em Deus, não no pastor. O chamado começa em Deus, não na igreja. O chamado é do Senhor. Esse é o chamado eficaz e irresistível. E sabe quando a salvação termina? Lá na eternidade, na glorificação, onde viveremos para sempre com o Senhor. O homem da iniquidade, ele estará para sempre no inferno, no lago que queima com fogo e enxofre. A igreja de Cristo, a igreja gloriosa, habitará para sempre com o Senhor. O último tópico da mensagem de hoje, a quarta lição que aprendemos, irmãos, é que essa manifestação do poder de Deus, essa maravilhosa ação salvadora do Senhor para com o seu povo, confere à igreja perseverança e fidelidade. Essa ação maravilhosa de Deus dá à igreja perseverança e fidelidade. Volte o seu olhar para o verso de número 15. O verso de número 15 diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Observe bem o início desse verso. Assim, pois, irmãos. Assim, pois, irmãos, é uma expressão que está se referindo àquilo que ele escreveu antes. Esse chamado nos dá a garantia de que prevaleceremos diante da apostasia, prevaleceremos diante do surgimento do anticristo. Não porque nós somos bons, não, mas porque ele nos chamou. E como ele nos chama, é ele quem mantém esse chamado. A soberania de Deus, esse chamado de Deus, dá à igreja poder de não dar ouvidos à apostasia. Esse chamado de Deus fortalece a igreja para que a igreja permaneça fiel diante dos encantos que há no mundo. Um dos maiores historiadores do passado, escritores do passado, chamava-se Homero. Homero, ele escreveu 2 grandes livros, a Ilíada e a Odisseia. Esses 2 livros narram o retorno da Guerra de Troia. Os irmãos certamente já ouviram falar da Guerra de Troia. Pois bem, o grande personagem que ele vai narrar chama-se Ulisses ou Odisseu. É o mesmo personagem, apenas com nomes diferentes. No livro A Odisseia, ele é chamado de Ulisses. No livro A Ilíada, ele é chamado de Odisseu. São a mesma pessoa. Eu vou chamá-lo de
Ulisses, porque eu li mais a Ilíada, a Odisseia do que a Ilíada. Ele era rei da ilha de Ítaca. Tinha uma esposa maravilhosa, mulher prendada. E ele foi para a guerra de Troia. Um grande guerreiro, um baita de um guerreiro. Só que ao final da guerra de Troia, quando de fato o castelo, a cidadela foi invadida e eles ganharam a batalha, agora é hora de voltar para Ítaca. Só que muitos anos se passaram, mais de 10 anos. Penélope, sua esposa, estava lá, fiel, aguardando a volta do marido. Só que, tão formosa ela era, que não tardou, e então as pessoas, os homens, começaram a cortejá-la. E todos os dias iam ao palácio dizendo que Ulisses morreu. Você tem que escolher um de nós. Imagina, você é nova, você é bela, você é famosa. Não, você tem que escolher um de nós. E ela fiel. Então ela arrumou uma estratégia. A estratégia dela era fazer um bordado de tricô. Então, para não ser deselegante, ela falou: ok, se vocês quiserem falar o que vocês quiserem, falem. Eu só vou tomar uma decisão depois que eu terminar o meu tricô. Então os homens iam lá na sede do palácio e ficavam declamando poesias, cantando, tocando cítaras, falando das suas virtudes, né? E ela só na cadeira de balanço, só tá. E fazendo tricô. Dava uma determinada hora, ela dispensava todo mundo, enquanto eles iam embora, ela desfazia o tricô que ela tinha feito naquele dia. No dia seguinte, de novo, aquela marada toda lá embaixo, lá próximo, e o pessoal cantando, tocando, e o pessoal passando-se os anos, o pessoal dizia: mas você nunca vai terminar essa peça? Só vou tomar uma decisão depois que eu terminar essa peça. Quando os homens foram embora, desfilava tudo. Reverendo, e Ulisses? Onde é que estava esse tempo todo? Ulisses estava tentando voltar para casa. O texto de Homero vai citar o momento em que ele estava com os seus homens, passando por um lugar extremamente perigoso. E ele deu a seguinte ordem aos seus homens: nós vamos passar por um estreito ali, e é um lugar talvez dos mais perigosos da viagem. É um lugar onde existem as sereias. E as sereias são famosas pela sua beleza, pela sua formosura, pelo seu encanto, e ela canta de tal maneira que os marinheiros, levando os seus barcos até lá, os barcos vão para as pedras, ao naufrágio, e todos morrem. Portanto, eu quero que vocês me amarrem no mastro e coloquem cera nos meus ouvidos, para eu não ouvir o canto das sereias. E por mais que eu diga, vamos atrás delas, não me obedeçam, porque nós vamos todos morrer, e nós queremos voltar para casa. E assim foi feito. Os marinheiros colocaram ceras nos ouvidos de Ulisses, amarraram-no no mastro e passaram por aquele lugar onde havia as sereias. E não demorou, não tardou para as sereias começarem a surgir. Uma mais formosa do que a outra, cantando mais do que a outra e convidando todos os marujos. E ele falou: vamos atrás delas. E eles foram fiéis e não deram ouvidos. Bom, irmãos, eles passaram por aquele lugar. Depois, livres dos cantos das sereias, então o seu marinheiro mor tirou ele do mastro principal, desamarrou, tirou as ceras, e todos se alegraram porque eles souberam dizer não ao canto das sereias. Bom, não vou contar toda a história, os irmãos podem ler o livro, né? Mas ele volta para casa, tá bom, irmãos? Depois de 10 anos. Mas só quem o reconhece é o seu cachorro, é o seu pet, quem o reconhece. A história é linda e emocionante, leiam o livro, vale a pena.
Por que eu estou contando essa história de Ulisses colocar cera nos ouvidos para não dar ouvidos ao canto da sereia? Porque o mundo está infestado de sereias. As igrejas estão repletas de sereias, fazendo com que a embarcação da igreja vá para o naufrágio. Compete à igreja, compete ao líder não dar ouvidos aos cantos da sereia. Esse texto está dizendo, irmãos, permaneçam firmes, permaneçam fiéis. Mas sabe quem vai permanecer firme e fiel? Aquele que, como diz o verso 14, foi chamado pelo Senhor e deu ouvidos a esse chamado. Quem não deu ouvidos ao chamado do Espírito Santo vai dar ouvidos aos cantos das sereias. Todos aqueles que deram ouvidos à voz das sereias deram com os barcos nas pedras, todos naufragaram. A única embarcação que seguiu até o seu destino foi a embarcação de Ulisses, pela fidelidade dele. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses está revelando à igreja, para que a igreja saiba o que vai acontecer no futuro, para que a igreja não seja pega de surpresa. E Paulo não esconde nada da igreja. Ele diz: os dias serão difíceis. A igreja vai perder o centro. A igreja vai perder os seus referenciais. Aliás, já tem muita igreja que já se perdendo aí faz muitos anos. Onde o evangelho não é pregação, onde coaching é pregador, onde as coisas mais importantes nada tem a ver com o evangelho, com o sacrifício, com santidade, com confissão de pecados, com vida com Deus. Vale tudo, e tudo é válido. Canto da sereia. Não tem a ver com o evangelho. Jesus não é o centro do culto, a pregação não é o centro do culto, não é o mais importante. O cântico não tem nada a ver com as escrituras, não tem nada a ver com fé, tem a ver com coisas que são legais, são bacanas e agradam os ouvidos. E o próprio Senhor disse: nos últimos dias cercar-se-ão de mestre. Vai ter muita gente falando: opa, é isso mesmo. Mas não vão dar ouvidos à verdade. A verdade vai irritar. O texto diz: vai dar coceira no ouvido, ou seja, o evangelho vai ser irritante. Mas Paulo escreve essa carta para dizer: alto lá, permaneçam firmes. Os dias serão duros. Paulo está dizendo para a igreja: queridos, apostasia, ok, vai ter. O anticristo, ok, vai ter. Mas não nos esqueçamos, nós somos eleitos do Senhor. Somos eleitos do Senhor. Nós fomos escolhidos pelo Pai. Há um olhar do Senhor sobre nós. Há um olhar cuidadoso do Senhor sobre a sua igreja, sobre os seus eleitos. É o que nós acabamos de cantar, irmãos, no cântico: Tu és soberano. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse cântico é bíblico, irmãos. O olhar do Senhor jamais saiu de sobre a sua igreja e de sobre os seus eleitos. Aprendemos, irmãos, na noite de hoje que nós fomos eleitos, fomos escolhidos, nós fomos santificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos separou dessa perseguição, desse mundo. E foi Ele, não fomos nós. A obra é uma obra de cima para baixo, de dentro para fora. Nós somos chamados pelo Evangelho de Jesus, não pela palavra legal de um coaching. E o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Aprendemos aqui, sobretudo no verso 14, irmãos, que nós fomos chamados e somos destinados à glória de Cristo, não à glória do mundo.
mas a glória eterna. Nós somos sustentados pela graça do Senhor, irmãos, por meio da fidelidade e da perseverança até o fim. Esse é o dever da igreja. Pode se levantar o anticristo. Pode se levantar a apostasia, o verso 15 diz: permaneçam firmes. Não sigam o canto das sereias. Prezados irmãos, que essa verdade de Deus produza em nós humildade, gratidão, segurança e perseverança junto ao Senhor. O amor de Deus é grandioso e ele se manifesta dessa forma, diz Paulo. Não se preocupem com o anticristo, permaneçam fiéis. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, irmãos, em nome de Jesus. Amém.